Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e esta semana a discussão é sobre como a tecnologia tem modificado o ritmo de vida das novas gerações. Você já ouviu falar em YouTubers mirins? Dá só uma olhada. Oi! Uma make para você ir para a escola. Então, eu ganhei da minha psicóloga essa revistinha Quebrando o Silêncio e aqui tá escrito: para as drogas eu digo não. Desde criança eu era apaixonado por internet, eu sempre assisti vídeo no YouTube. Essa turminha tem uma intimidade com aparelhos eletrônicos e com a internet que até parece que já nascerão sabendo de tudo, né? Mas será que há motivos para preocupação? Em alguns casos, será que o comportamento é muito adulto para uma criança? E que tipo de conteúdo os pequenos podem estar expostos? Vamos discutir a partir de agora. Estamos recebendo a psicóloga Janaína Mota. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. Doutora Janaína, bem-vinda à TV Câmara, muito bom recebê-la. Doutora, para a gente já começar falando nessa inclusão da tecnologia nas novas gerações, de fato temos um ritmo completamente diferente dessas crianças de hoje para o que foi a nossa criação, as dos nossos pais, dos nossos avós? Ah, com certeza, né? Hoje as crianças, o ritmo de vida das famílias é um ritmo bem diferente das famílias das gerações passadas, né? Então hoje com a correria do dia a dia, acaba que as crianças também não têm mais aquele tempo e os pais não têm a disponibilidade de realmente fazer com que a criança tenha realmente uma vida de criança, né? Do brincar na rua, do correr atrás de uma bola, de correr de pé descalço, né? Então, acaba que a tecnologia entrou aí no meio da família para fazer um pouco desse papel. Vai ter um lado positivo e um negativo o uso dessa tecnologia? Com certeza, com certeza. A tecnologia em si, a gente costuma dizer, ela nem é o vilão da história e nem é o mocinho, né? Cabe aos pais monitorar o uso da tecnologia, tá? Há uma comparação, como a senhora falou, das gerações mais antigas, de sempre dizer assim, no meu tempo a gente era mais feliz porque a gente brincava com a bola de gude, com o peão, jogava bola no campinho do bairro. Há sempre essa comparação. A gente pode dizer que as crianças não são tão felizes quanto antes ou é diferente o que está acontecendo, doutora? Não, eu acredito que seja diferente, né? Eu não vou dizer que elas não são, porque elas são felizes, né? A própria dinâmica familiar, o ambiente onde eles vivem, tudo mudou. Então, passou-se o tempo, as mudanças aconteceram, foi inevitável, né? Agora, que a gente não pode deixar que a tecnologia ocupe um espaço, que o brincar é essencial, isso aí é que não pode deixar de acontecer. Por que o brincar é essencial? É questão de relacionamento que o ser humano precisa? É isso? A tecnologia tira às vezes? O brincar, ele faz parte do desenvolvimento da criança, tá? Do desenvolvimento psicossocial da criança. Então, ela tem que brincar, ela tem que interagir, né? E a tecnologia acaba, às vezes, até isolando as crianças. Tem crianças que passam horas na frente de um equipamento, assistindo um determinado desenho, um determinado programa, sem interação nem com os próprios irmãos. Tá? E é fundamental, então, na formação do cidadão também. Com certeza. Vou chamar a reportagem que a gente tem sobre o tema da semana para a gente continuar essa discussão. Vamos assistir. Uma época em que é cada vez mais comum interagir por meio das redes sociais, crianças de várias partes do mundo vêm mostrando que, apesar da idade, conseguem falar sobre diversos assuntos. Você certamente já deve ter ouvido por aí a expressão YouTubers mirins. Pois é, são crianças que gravam vídeos com dicas de brincadeiras, desafios, tutoriais de maquiagem e relatos de viagem, por exemplo. Tudo é postado através de um canal no YouTube. O site de vídeos acumula cada vez mais conteúdos dos pequenos, como é o caso do americano Evan, de 9 anos. Ele tem quase 2 milhões de inscritos no seu canal, considerado o maior do mundo na categoria mirim. Nos vídeos editados pelo pai, a criança faz críticas a brinquedos ao lado da irmã. Hopefully we get some good ones next time. See you then. Bye! Imagine contar suas brincadeiras, dicas de viagens e fazer humor com histórias do cotidiano.
Esse é o foco do canal de Matheus, de 11 anos. Ele é daqui de João Pessoa e em 2 anos já postou mais de 60 vídeos. Hoje eu publico uns vídeos que é falando sobre assuntos diferentes e eles é mais ou menos como se fosse uma crítica. Lara só tem 8 anos e também segue a febre dos youtubers mirins. Ela se espelha nos tutoriais de maquiagem e moda, que também viraram febre por aqui. Larinha Cruz, como é conhecida no canal, já criou até sua própria marca na hora de começar os vídeos. Oi! Uma make pra você ir para a escola. Eu tô sem maquiagem, tô sem nada, minha pele é assim, normal, né? Tô sem rímel, só tô com um batonzinho normal, que na hora da maquiagem eu vou tirar. Bom, eu só vou usar o básico mesmo, eu tô com uma minizinha aqui, então vamos lá. O sucesso da web tem conquistado cada vez mais crianças aqui no Brasil. Muitas se espelham em ídolos e passam a fazer suas próprias produções. E tudo parece uma grande diversão. Então, eu ganhei da minha psicóloga essa revistinha Quebrando o Silêncio. E aqui tá escrito: para as drogas eu digo não. E aqui eu ganhei. Atrás evite cenas como esta. E assim... proibido beber bebidas alcoólicas, cigarro, e isso ensina tudo. Por que tu tem tanta vontade de ser um youtuber, hein? Porque desde criança eu era apaixonado por internet. Eu sempre assisti vídeo no YouTube, desde os meus 5 anos mais ou menos, que eu gosto de game, de vlogs. E eu sempre tive o desejo de fazer isso. Caso do Matheus, que a gente conheceu no início dessa reportagem, ele também se espelha nos youtubers mais conhecidos. Eu tento fazer igual, só que em vez de estar imitando os vídeos dele, o conteúdo, eu faço com um conteúdo diferente. Agora, se para os pequenos tudo pode parecer apenas uma brincadeira, para os pais não é não. Rafael diz que nunca foi contra a atitude do filho, mas lembra que sempre monitora tudo que Matheus posta na internet e filtra o que ele deve ou não deve assistir. É quase uma liberdade vigiada. E a gente costuma apoiar isso aí. É claro que sempre vigiando, fazendo com que não extrapole os seus limites e realizando esse desejo dele, né? Colaborando com a realização desse desejo dele. Bacana, muito obrigado a Meire e ao Luiz pela reportagem, a todos que participaram também. Doutor, tem vários aspectos para a gente discutir a partir daí. Primeiro eu queria lhe perguntar o seguinte: aparentemente a gente tem uma geração mais extrovertida, não sei se eu estou enganado, e que às vezes é meio contraditório, porque talvez ela fique mais presa, sozinha no mundo dela, mas são crianças extremamente extrovertidas. É isso mesmo? A tecnologia acabou ajudando para isso? Sim. Essa questão da extroversão das crianças, a tecnologia ela vem facilitando muito, né? Mas em alguns casos tem crianças que são extremamente extrovertidas na frente de uma câmera e na interação corpo a corpo elas são totalmente diferentes. Elas são personagens, então. Isso, personagens, né? E aí fica o alerta, né? Se os pais percebem isso no seu filho, então alguma coisa errada tem. As crianças, elas refletem completamente a postura dos adultos e quando a gente assiste vídeos como os da reportagem, uma expressão usada, um bico para mandar um beijo, uma coisa assim, é porque ela viu a mãe ou o pai fazendo? Eu não digo 100%, mas assim, 99% sim. Eles têm as suas inspirações, seja o pai, seja a mãe, seja o apresentador de algum programa que eles gostam, um cantor. Então, eles vão se inspirar em alguém, né? E acabam, querendo ou não, fazendo algum gesto que lembre aquele personagem. Esse alguém, muitas vezes, também é uma referência que faz aquilo já, né? Um ídolo que se tornou ídolo ali porque ele já faz aquilo. E a gente tem uma geração que vai desenvolvendo ídolos, né? Existe um mercado pronto, a protagonista da novela, alguém que é famoso no YouTube, enfim, tem sempre ali os personagens. Isso. O quanto isso é positivo e negativo na vida de uma criança, essa idolatria por alguém? Olha,
o fato dela ter alguém para se espelhar, se for de forma positiva, com certeza vai trazer algum benefício, alguma coisa assim do bem, né, que a gente costuma. Mas assim, os pais têm que ter cuidado para onde essa criança está direcionando esse idolatrismo, para que tipo de pessoa, para que tipo de personagem, né? E que aquilo também não passe a virar a imagem daquela criança, que ela se espelhe tanto naquele personagem que ele deixe de ser ele e passe a viver a imagem daquele personagem. E aí é preocupante. Eu vou dar um exemplo dessa geração, por exemplo. Existe uma atriz chamada Larissa Manoela, que protagoniza no SBT uma novela voltada para o público infantil. E aí surge, junto com a novela, vem um mercado das bonecas da Larissa Manoela, que faz personagem de gêmeas, então as meninas querem ter as duas bonecas. E aí surge um monte de produtos e aquilo às vezes vira uma necessidade. Eu preciso ter todas para mostrar a minha amiguinha na escola que eu tenho e tal. Começa a ser perigoso esse excesso? Sim, porque aí a gente acaba criando a geração do consumismo, né? E aí a gente vê, assim, quanto mais incentivado isso aí, crianças hoje, né? As crianças de hoje, elas têm essa questão do querer mais, do mostrar mais. Consequentemente, vão ser adultos extremamente consumistas. Então, tem que ter esse cuidado. O papel da família é fundamental, né? Essa questão do explicar, do ensinar e do pôr limites, né? A questão é limites. E acompanhar, imagino eu, que conteúdo que ela está tendo acesso, né? Porque às vezes o pai e a mãe gostam de ver ali a criança ocupada, sem dar trabalho, como a gente costuma falar, e não sabe o conteúdo que a novela está gerando, ou a própria internet, já que é um mundo aberto, o que pode ser extremamente perigoso, né, doutor? Isso. Uma coisa a gente não pode negar, né? A tecnologia, ela veio para ficar, tá? A cidadania, que a gente fala, né? A cidadania tecnológica, ela tem que ser fomentada, tá? Agora, de forma ética, de forma correta e com bom senso. Então, assim, os pais realmente têm que pôr esse limite de monitorar, de acompanhar o que a criança está assistindo, de ter acesso, no caso, já quando é adolescente, às senhas das redes sociais e ver realmente, procurar saber com quem ele conversa, quem são os amigos, com quem ele está interagindo. Isso é fundamental. Bacana, eu vou chamar um intervalo rápido. Na sequência, a gente tem uma série de dúvidas bem comuns a vários pais, doutora. A idade para começar o uso do celular, tempo para ficar na frente da TV ou da internet. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Fica por aí que a gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta e esta semana estamos discutindo como a tecnologia interfere no ritmo de vida das novas gerações.
A nossa convidada é a psicóloga Janaína Mota. Doutora Janaína, deixa eu voltar esse bloco ainda falando um pouco sobre a exposição que as crianças acabam acontecendo na internet. Durante a pesquisa para esse programa, né, as nossas produtoras acharam um vídeo, um tutorial desses que a gente viu na reportagem no primeiro bloco, em que a criança, uma menina, ensinava a usar um creme. E aí ela botava a perna dela em cima da cama e passava aquele creme e tal, como uma adulta, como em propagandas de cremes para adultos que a gente vê a atriz da TV, a apresentadora fazendo. E aí a gente vem aquela história de uma exposição excessiva, de uma internet que é um mundo aberto, para pedofilia, por exemplo, e aí foi o que remeteu à nossa mente. Quer dizer, é um perigo muito grande se o pai não está atento e não tem o bom senso de julgar o que pode e o que não pode ir para a rede, né? Isso. A questão de ver, de ter o bom senso, de ser realmente crítico dos pais, esse papel tem que ser muito bem feito, porque assim, eu tenho que avaliar o que é que eu estou, a quem eu estou expondo o meu filho. Então, às vezes, aquele gesto que ela faz, aquela coisa que no momento o pai acha bonitinho, a mãe acha muito bonitinho, talvez quem esteja do outro lado esteja vendo de forma diferente e de forma até perigosa. Então, como você falou, a internet é um campo aberto. Então, você tem que pensar o seguinte, a imagem do meu filho está exposta para o mundo todo. E o que é que vão fazer com isso amanhã, depois? Então, é a questão realmente da segurança com o filho. Deve-se evitar, então, doutora, seria uma recomendação, até pensando na saúde da criança num futuro, caso ela se envolvesse em algum problema, alguma repercussão negativa na internet, deve-se evitar fotos dos filhos, por exemplo, sem roupas, que às vezes é bebezinho, o pessoal não liga, tira foto ali, ele está passando e pode ter uma repercussão no futuro. Com certeza. Isso aí realmente, eu particularmente, eu acho que não deve acontecer, por mais que seja um bebezinho de colo, de braço, mas como você falou, a questão do pedófilo. O pedófilo ele não enxerga se é um bebezinho, se é maiorzinho. Para ele é uma vítima, em potencial é uma vítima. Então, certos tipos de exposição, um gesto de uma criança sensualizando, uma roupa mais provocante, isso deve ser evitado. Doutora, falando do tempo agora que essa criança pode dedicar no seu dia para o uso do computador ou da televisão, os pais devem procurar chegar num acordo do horário, um horário fixo para poder ter acesso a essa tecnologia e ficar de olho, como a gente vem falando desde o início do programa. Isso é importante ser feito? Com certeza. A tecnologia, como a gente falou anteriormente, ela veio para ficar e ela faz parte das famílias, do dia a dia familiar. O que é que a gente orienta? Que pelo menos até os 2 anos de idade, evite tablet, iPad, essas coisas para a criança. Ela tem que viver como criança, ela tem que andar, ela tem que sujar o pé, ela tem que correr atrás de bola, ela tem que interagir com outras crianças. Isso é essencial para o desenvolvimento dela. A partir daí, os pais realmente têm que impor limites. 2 horas por dia, no máximo, na frente do computador, monitorando sempre quais os jogos que ela está usando, quem são as pessoas com quem ela está interagindo, que tipo de vídeos ela anda assistindo. Então, todo esse monitoramento tem que ser feito. Então, gradual, começa a liberar 1 hora por dia, viu que ela já começa a ter um senso do que é certo, do que é errado, então aumenta um pouquinho, mas sempre monitorando. E para os adolescentes, a questão do monitoramento tem que ainda ser maior, porque aí é um outro mundo, são outras amizades, outras influências, e aí a fiscalização é constante. A gente comentava antes de começar a gravação, no YouTube, por exemplo, termina um vídeo e automaticamente inicia outro, que ainda que seja relacionado com o assunto, ele vai passando, daqui a pouco pode surgir algum conteúdo que é impróprio para aquela criança, que assuste ela, ou enfim, que gere uma outra situação, Então é importante o pai estar ali colado mesmo. O celular, doutora, a senhora fala que tablet não é legal dar antes dos 2 anos, que é geralmente um joguinho, alguma coisa assim. E o celular mesmo, que a criança vai conseguir mandar uma mensagem de voz por WhatsApp, que elas já dominam incrivelmente a tecnologia, às vezes ter acesso a ligações mesmo, saber usar a agenda. Tem uma idade? Como é que o pai chega num consenso para isso? Olha, eu acredito que essa idade, porque assim, uma criança até 2 anos, ela ainda não tem entendimento de muita coisa. Então, ela está fazendo aquilo por observação. Então, assim,
A partir dos 2 anos é uma idade que já começa a se trabalhar o uso da tecnologia para uma criança, tá? Sempre monitorando, sempre vendo o que ela está escutando, com quem ela está falando. Então, acho que 2 anos, tanto para tablet como para celular, é um momento que você vai inserindo aquilo na vida da criança e vai orientando. Não é simplesmente chegar, dar e deixa ela fazer o que quer. Porque hoje o que é que a gente vê? Os pais, hoje em dia, para se desconectar dos filhos, né, para ter mais tempo para as suas atividades, acabam conectando os filhos a outras coisas. E aí esquece e acha que aquilo não tem importância, mas aquilo afeta o desenvolvimento da criança. Pode não afetar agora, mas na adolescência ou na fase adulta vai afetar. Isso de uma maneira monitorada também, e aí eu complemento a pergunta, se a criança vai ter um celular próprio, que vai levar para a escola, que vai estar usando sozinha, deve ser mais tarde? Com certeza, com certeza. Inclusive, existem algumas escolas aqui em João Pessoa que ela mesma faz esse papel do pai, que às vezes o pai e a mãe acabam sendo flexível, né? A justificativa é uma medida de segurança, não se ele quiser falar comigo. Né? Mas aí as escolas têm esse controle, olha, no horário de aula não pode usar, não pode nem tirar da bolsa. Então eles terminam fazendo um pouco esse papel do pai e da mãe, tá? A tecnologia existe, não podemos negar, tá? Facilita o dia a dia de muita gente, mas assim, tudo é questão de limites e bom senso. E aí a senhora fala em bom senso, então vai de família para família. Talvez uma criança com 10 anos possa ter esse celular individual, na outra família um pouco mais tarde, vai caber aos pais. Isso, mesmo. Cabe. Os pais, eles também têm, eles vão saber a hora certa, né? Se você é um pai que está ali, que é presente, que você conhece o seu filho e você está participando da educação dele no dia a dia, então você vai saber a hora certa de dar e vai saber que ele vai usar com responsabilidade. Né? Bacana. Agora, doutora, uma outra situação para essas crianças que são expostas assim, os youtubers, por exemplo. Alguns pais acabam querendo realizar no filho algo que ele não conseguiu ser. Ele queria ser famoso, queria ser ator, queria aparecer na televisão, não conseguiu. Vou fazer do meu filho isso. Ela vai ser modelo, vai ser Miss, ele vai ser ator. E acabam colocando o filho nessas situações. Isso pode ser perigoso para uma criança, doutora? O que é que acontece com essa criança que está ali fazendo o desejo do pai? Olha só, inicialmente ela vai achar bom, né? Muito alegre, uma coisa assim. Vai ser um mundo encantado, né? Mas se não é o que ela quer para si, uma hora aquilo ali vai ficar bem aflorado, tá? E aí vem aquilo, um adolescente frustrado, um adulto frustrado, né? Abriu mão dos seus objetivos, dos seus sonhos para realizar os sonhos dos pais. Né? E aí acaba tendo até um conflito na família. Então, assim, é bom que os pais, quando eles apoiam os filhos a fazerem isso, a palavra é essa, apoiar. Ele vai fazer até quando ele quiser. E não impor. Fazer porque o pai quer, porque a mãe quer, porque ele começou a ganhar um certo dinheiro que está ajudando na renda familiar. Mas e o que ele quer? Então, deixar bem claro isso. O pai e a mãe, eles tinham o papel de apoiadores, né? Mas não impondo, nada disso. O que é que pai e mãe devem ficar atentos no comportamento do filho para saber se ele está indo assim completamente guiado pelo gosto dos outros? Porque fulano é youtuber, eu tenho que ser também, porque fulana tem a boneca da novela, eu tenho que ter também. E ele não tem talvez uma vontade própria, não entenda direito o que quer, o que diverte, o que faz ele feliz. Na verdade, ele está buscando o que ele está vendo os outros terem. Tem algo para se observar e conversar com esse filho de que ele tem a liberdade de achar felicidade em outras coisas também? Com certeza. Nessa fase da criança, né, da infância, a base familiar ela é tudo, tá? Então, a personalidade de uma criança, ela começa se moldando já na infância. Então, assim, o papel da família é fundamental. Então, se o pai ou a mãe conhece o seu filho, tá ali junto dele, mesmo que seja um pai que trabalha o dia todo junto com a mãe, mas aproveita ricamente aqueles poucos momentos juntos, eles vão perceber algo diferente. E aí, se eles percebem, chega junto, chama para conversar. Se é uma criança muito pequena, mostra para ele que existem outras formas de brincar, outras formas de ser feliz. Tá? Então, eu tenho que mostrar para ele que não vai ser aquelas 2 horas com o celular jogando, né? Vão ser melhores do que 2 horas ele correndo na rua, soltando pipa, ou jogando bola, ou brincando com o irmão na área de casa, entendeu? Então, assim, os pais precisam realmente acompanhar de perto. Onde é que o profissional da tecnologia
a gente falando de tecnologia, da psicologia, doutora, pode entrar para dar suporte na formação dessa criança? Porque eu acho que ainda existe, me corrija se eu estiver errado, existe uma resistência dos pais que meu filho não tem problema nenhum, não precisa ir no psicólogo, não. E, na verdade, não precisa ter o problema, né, doutora? Isso. Onde é que o profissional entra? É justamente na questão de precaver. Tá? Hoje parece um assunto assim que não é tão debatido, mas hoje já existem as crianças que são viciadas em tecnologia. É um vício como é o vício de uma droga, como é o vício do álcool. Tem crianças que elas ficam tão apegadas àquela tecnologia que se elas ficam 1 ou 2 horas sem pelo menos ver por perto o aparelho ou o tablet, elas já ficam agitadas, elas já ficam nervosas. Tá? Se você disser não é hora de pegar, ela já faz birra. Então, isso aí é muito sério. Entendeu? Então, a psicologia ela tem esse trabalho de precaver. Então, se o pai, se a mãe percebeu, se o professor percebeu, sinaliza, né? Olha, estou notando o comportamento dele, ele se excluiu da turma, ele prefere ficar no canto só mexendo no equipamento dele. Em casa, ele não tem interação com a família, não come à mesa com os pais, não brinca com os irmãos. Tem alguma coisa errada. E aí a psicologia chega para dar esse apoio, para tentar trazer de volta o senso realmente do ser criança, né? E aí a família também participa desse processo. Quando os pais acham bom essa história toda, como a gente vem comentando, talvez eles nem percebam esse mal acontecendo. Dá para alguém ali, um tio, o cunhado, a avó, chegar e comentar e tentar abrir o olho do pai que às vezes nem percebe o que está acontecendo? Ah, com certeza. Isso é de grande importância. Às vezes os pais não percebem, não é nem porque não queiram. A correria do dia a dia acaba passando despercebido, tá? Então, um cuidador, às vezes tem aquela babá que convive mais tempo com a criança, às vezes tem um tio mais próximo, o professor da escola, o professor do reforço, aquela pessoa que olha a criança com outros olhos, né? Então, se ele perceber algo diferente, sinaliza para os pais. Tá? Se é na escola, geralmente as escolas têm essa parte pedagógica, tem a psicóloga escolar, então chama a psicóloga, troca uma ideia e aí eles vão dar o encaminhamento necessário. Bacana, doutora Janaína. A gente já precisa encerrar, a diretora está avisando. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Portas sempre abertas aqui para a gente continuar outras discussões. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Até a próxima, então. Até logo. O Câmara Aberta da semana termina agora, mas pela internet, você já sabe, estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP. Você pode rever nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. A gente te espera por lá. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e a gente se vê na próxima, então. Um abraço e até lá.